chama Renata Agostini, que ela fez um levantamento para a gente nesse apagar das luzes da CPMI. Última sessão na quinta-feira, sessão com oitivas, depois apenas leitura de relatório e votos. Renata Agostini, nossa analista aqui do Bastidores CNN, conta para a gente, nesse apagar das luzes, quantos requerimentos foram aprovados no final das contas e quantas oitivas foram realizadas? Foi um saldo positivo ou um saldo bem negativo? Boa tarde, Uribe, Tainá, boa tarde a todos. Olha, ao meu ver, esse número extremamente diminuto de depoimentos que nos vimos aponta para, no mínimo, expectativas extremamente frustradas em relação à CPMI. Eu tenho visto esse final, para não dizer melancólico, um final anticlímax de uma CPMI que, primeiro, tem um objeto, né, de extrema relevância, investigar os responsáveis pelos atos criminosos de 8 de janeiro, prometeu muito e, ao fim, conseguiu entregar muito pouco. Ainda temos de ver, claro, o relatório final, que vocês estavam aqui já antecipando, né, algumas expectativas, mas o fato é que daquele batalhão de requerimentos que foram apresentados, nós tivemos um número grande de convocações aprovadas, foram 182 convocações que foram aprovadas pelo colegiado, mas só 20 dessas oitivas, desses depoimentos, foram agendados e tivemos 2 depoentes que nem sequer apareceram porque conseguiram esse direito no Supremo Tribunal Federal. E você teve, como Tainá agora há pouco destacava, uma série de nomes que eram vistos como cruciais, como importantíssimos, justamente para ajudar a fechar algumas pontas, esclarecer eventuais omissões ou ações indevidas no 8 de janeiro que ficaram de fora. E aí me parece que a gente teve 2 questões a pesar sobre isso. A primeira é que houve ali uma disputa muito renhida entre a oposição e governistas. O governo tinha uma maioria, mas encontrou em Arthur Maia, né, um goleirão para algumas de suas ambições, né? Ele tem um tempo todo colocando aquela bandeira do equilíbrio. E o segundo aspecto é que houve, sim, por parte dos governistas, uma falta de foco, uma estratégia ali cambaleante que muitas vezes fazia com que eles atirassem para muitos lados e aí acertassem muito pouco. Excelente seu levantamento, Renata. E o que você diz também é o que a gente ouve nos bastidores desde o início da CPMI, quando você conversa, sobretudo com aqueles da base, não necessariamente do Partido dos Trabalhadores, mas que compõem a frente governista na CPMI, eles sempre demonstraram preocupação com essa falta de foco, com que claramente a gente pode entender, Renata, como uma desorganização mesmo do governo para tentar levar essa CPMI a algum lugar. Chegamos ao final dela sem um consenso, por exemplo, sobre o que deveria ser votado, se novos nomes deveriam ser chamados ou não. A gente conversando de ontem para hoje com esses membros, a gente vê que acaba do jeito que começou, né, Renata? Exato. Havia um problema, um pecado original. O próprio presidente da CPMI, Arthur Maia, né, esses dias voltou a falar sobre isso. Olha, a gente de fato tem uma CPMI com o mesmo objetivo que já corria no Supremo Tribunal Federal, o Supremo esse que já estava adiantado. Então as investigações já estavam correndo em outro passo, mas havia um intuito de trazer esses fatos e os responsáveis para o grande público. Fazer com que a CPMI fosse esse palco, expor todas essas versões, mas expor as muitas perguntas e dar essa resposta à população. O que a gente viu foi um embate que travou esse trabalho. Então, enquanto os oposicionistas, com certeza, tiveram suas expectativas extremamente frustradas, foi uma estratégia muito errática, né? Usar a CPMI como ali um grande palco de desgaste para o governo, isso não aconteceu. Os governistas conseguiram montar a maioria, mas ao mesmo tempo não conseguiram entregar os planos tão ambiciosos. O próprio plano de trabalho da relatora Elisiane Gama não conseguiu ser cumprido ao longo desses meses de trabalho.